Chega mais ação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. O Mengão que agora está em preparação para pegar o Fluminense pelo Campeonato Carioca. A primeira partida com os titulares. O Flamengo venceu o Vasco por 1-0. Poderia ter sido mais. A torcida gostou do desempenho do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer agora nessa partida contra o Fluminense. Se o Felipe Luiz vai com o mesmo time ou vai poupar alguns jogadores. Vamos lá analisar. Chega aqui daquela moral, deixa o seu like. Tem informação também sobre o Paquetá, a gente vai ver aqui. Mas antes... chega como sempre deixando o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu peço a você se inscreva e ative o sino das notificações para você receber sempre as informações do Flamengo. Deixe os créditos aqui ao canal da ESPN Brasil, link na descrição como crédito, e também ao canal do João Guilherme. Vamos lá para as últimas informações do Flamengo. Claro, as notícias do Fluminense, mas agora tem o rubro-negro que venceu o Vasco por 1-0, é verdade. No placar ali, um placar justo, né? Apertado, mas uma atuação que me parece que foi bem convincente para os rubro-negros, Pedro. E bota convincente nisso. Tudo bem, Bruno? Um grande abraço para você. Beijo, Mário. Abraço, Dom. Beijos para todos que acompanham todos nós aqui neste Sport Center mais uma vez. Olha, foi uma atuação muito boa, empolgou grande parte da torcida, até porque se tratava de um time misto, não tinha Arrascaeta e Jorginho nem relacionados, por exemplo. O Léo Ortiz entrou só no finalzinho da partida, o Flamengo administrando, mas ainda bem que foi uma vitória, viu, Bruno? Porque Boa Vista e Madureira venceram nessa rodada e o Flamengo, mesmo com essa vitória, diante daquele passivo que tinha ali de 1 ponto em 9 jogos com a equipe sub-20, o Flamengo segue na zona ali que levaria ao quadrangular da morte. Está em 5º lugar de 6 no grupo B com 4 pontos e tem um jogo a mais. Então o Flamengo vai seguir, segue na verdade, precisando pontuar. O técnico Felipe Luiz ele já vai continuar no comando desse Fla-Flu no próximo domingo. Então vai ter o Fla-Flu, depois o jogo contra o São Paulo e agora não tem muito como desacelerar tanto, colocar a equipe sub-20, porque o Flamengo ainda precisa de pontuação para sobreviver, porque no Carioca não tem muito aquilo, né, Bruno? Não tem uma posição de meio de tabela. Ou você vai para o quadrangular, ou você se classifica para quadrangular da morte, ou se classifica para as quartas de final da competição. Vai ser um time misto, talvez tão forte quanto foi no último fim de semana contra o Vasco, mas de olho, claro, nos 2 jogos seguintes que tem contra o São Paulo, estreia do Brasileiro, como disse o Edu Afonso, no Morumbi, e também no outro fim de semana, aí sim, Flamengo e Corinthians pela Supercopa do Brasil em Brasília. É planejamento, agora é jogo a jogo, é a receita do Felipe Luiz e o Andrew, que chegou a ser regularizado, mas era feriado, teve o penúltimo, tinha que estar disposto no penúltimo dia, regularizado no penúltimo dia, antes do jogo contra o Vasco, não foi possível. Agora ele pode até estrear e segurar o Rossi, quem sabe, para a estreia do Campeonato Brasileiro na próxima semana, quarta-feira, no Morumbi. Então é isso, o Flamengo se preparando, envolto em negociações, tem Paquetá, que eu acredito que vocês já falaram bastante aí, mas de fato o Flamengo está focado em pontuar, Bruno. Mas antes o Flu, que ontem jogou e escalou também alguns dos titulares, Jufo. É isso, 2 clássicos muito importantes chegando aí pro Fluminense também. Vai ser o primeiro clássico do ano. O Flamengo tentando sair da zona de rebaixamento vai deixar esse Fla-Flu ainda mais apimentado. E para chegar bem no final de semana, o Fluminense já foi com força máxima nessa partida contra o Nova Iguaçu. Um jogo bem mais difícil do que o torcedor tricolor imaginava, né? Em uma partida que foi marcada também por Ganso e Lúcio Acosta juntos. Será que vai dar certo aí contra equipes de alto nível? Nova Iguaçu só um pequeno time aqui do Rio de Janeiro, mas que deu trabalho para o Fluminense, saiu na frente, o tricolor teve que correr atrás. Aí no segundo tempo, Kevin Serna, que estava no banco, foi acionado, entrou no lugar do menino Matheus Reis, que vem tendo chances no time titular nessa temporada, nesse início de campeonato carioca, e resolveu, fez um gol do empate. Depois o Everaldo saiu na seca, ele que não marcava desde agosto do ano passado na vitória por 1-0 sobre o Grêmio, marcou o gol da virada, o do 2-1. E aí depois o Kevin Serna fez o terceiro, o Nova Iguaçu ainda descontou ali no finzinho, mas saiu a vitória do Fluminense, que tinha perdido na última rodada
contra o Boa Vista. Deu tempo ainda do Canóbio perder um pênalti também. O Fluminense teve uma oportunidade numa cobrança de pênalti, mas que foi desperdiçada. Mas o tricolor sai com essa vitória e mais uma vez Kevin Serna brilhando, assim como no ano passado. Foi vice-artilheiro do Fluminense em 2025, fazendo 2 gols já nessa partida decisiva. Ele que tem uma proposta do Boca Juniors, mas o Fluminense não pensa em negociar o colombiano. O Boca, que estava interessado no Inestrosa, que é colombiano, foi para o Vasco, agora trouxe a mira para o Kevin Serna, que deve sim ficar no Fluminense. Então agora o time já começa a trabalhar visando esse Fla-Flu muito importante e deve ter a volta do Zubeldia, que está afastado há cerca de 15 dias por um procedimento no coração. Vai fazer um exame hoje com o médico do Fluminense, Bruno, e a princípio já dá treino hoje e na expectativa de estar no banco no clássico contra o Flamengo. Tomara que esteja tudo bem aí com o Zubeldia, né? Até porque ele é um cara tão intenso ali e volta logo num clássico, né? Já volta num Flamengo, né? Vai ser um teste. Vai. O Felipe é um cara, não é, Pedro? Bem tranquilo durante os jogos, claro, nas entrevistas coletivas são sempre muito boas também do Felipe Luiz. E melhor do que o temperamento dele são os resultados do Flamengo, hein, Pedro? Pois é, Bruno, tudo bem? Um abraço para todos novamente aí. Tranquilo, mas às vezes tem ficado um tanto quanto irritado no passado, na reta final, bastante ansioso, mas nada que chegue perto do Zubeldia, por exemplo, ou de um Abel Ferreira da vida. Claro, obviamente. Enfim, teremos Fla-Flu nesse fim de semana e, como disse há muito tempo atrás, um torcedor falou, todo Fla-Flu é difícil, principalmente contra o Fluminense. Então vai ser um jogo bem animado no Maracanã, 18 horas. O Flamengo precisa pontuar, porque está com 4 pontos, penúltimo lugar no grupo B. Boa Vista e Madureira venceram na última rodada e o Flamengo ainda tem um jogo a mais do que essas equipes, então precisa pontuar mesmo diante do Fluminense. Depois tem um Sampaio Corrêa, porque para tentar não só se classificar, mas sair dessa zona da degola, essa possibilidade de quadrangular que aumentaria o desgaste no calendário do Flamengo. Por isso, Felipe Luiz assumiu contra o Vasco, uma atuação muito boa mesmo, muito elogiada, uma mescla de jogadores, e aí já no próximo jogo, no Fla-Flu, ele segue com essa mescla de atletas, vai comandar a equipe do banco de reservas, preparação, mas de olho. Tem São Paulo no meio de semana no Campeonato Brasileiro, também no outro fim de semana tem o Corinthians pela Supercopa do Brasil. Então o Flamengo se preparando muito nesse sentido, aí já está mais resolvida essa questão sub-20, aquele papo ficou mesmo para trás. O goleiro Andrew, que no penúltimo dia, tinha que estar regularizado no penúltimo dia antes do jogo contra o Vasco, no dia do jogo lá, foi feriado, né? Um dia antes do jogo, na véspera, foi feriado, então embaralhou um pouco a situação. Então ele já está regularizado devidamente, pode até fazer a estreia, de repente Felipe Luiz querendo testar já o jogador, colocar ali no ambiente, num Fla-Flu, logo num Fla-Flu, e aí deixar o Rossi já para a estreia no Campeonato Brasileiro, a preparação no Ninho do Urubu, e aí o Flamengo vai forte aí já, agora não tem mais aquele jeito não, Bruno. Pé no acelerador, pique da remada, vai que vai, e como estava brincando aqui, todo Fla-Flu é sempre muito difícil para o Flamengo, especialmente contra o Fluminense. Gostou dessa, Bruno Vicari? Gostei, até porque vai ao encontro da tela que a gente mostrou ontem aqui, do desempenho do Felipe Luiz nos clássicos. Tem uma grande vantagem sobre o Vasco, também sobre o Botafogo, mas contra o Fluminense é mais equilibrado e, se não me engano, o aproveitamento é de 44% contra o Flu. Pra vocês verem como eu presto atenção e guardo que estão... 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, era isso. Era isso, Dom? Era isso, perfeito, tá certo. Perfeito. Pra gente ver como o Fluminense consegue fazer frente ao melhor Flamengo aí dos últimos anos, Dom. Assim, não só pelo que a gente tá falando, a tela de ontem, né, mostrava o rival que conseguia mais ter resultados positivos em relação ao Flamengo dentro desse período dos últimos anos. E é um time que se fortaleceu, né? Eu tenho uma grande expectativa em relação ao Fluminense do Zubeldia. Lógico, ontem foi o primeiro jogo com um time mais titular e tudo mais. Teve problemas, mas acho que também faz parte dentro desse processo de voltar aos poucos de pré-temporada que tem sido esses primeiros jogos do estadual. E é um time mais fortalecido, tem a carência ainda no comando de ataque. Uma coisa, tomou um gol de escanteio e o Flamengo na bola parada é sempre um perigo. Então, lógico que o Flamengo é mais time. O Flamengo entrou em campo já é um perigo. Exato. Então,
você já tem essa diferença, ainda mais quando você viu o nível do jogo que o Flamengo fez contra o Vasco. Então mostra, olha, se poderia equilibrar porque o Flamengo ainda tá recuperando o ritmo e tudo mais, já deu uma amostra contra o Vasco. Mas acho que é o time que tem condições de fazer um jogo competitivo, vai ser um grande clássico. Até adiantando um pouco da discussão, isso eu tenho muita dificuldade na hora de decidir o nosso touch mais tarde. Seria mais importante pra quem? Porque eu o tenho Vasco... muita dificuldade. Vocês elogiaram o jogo entre Vasco e Flamengo de ter sido um jogo animado, agitado e tal, mas o Vasco pouco... A gente elogiou o que o Flamengo fez. Porque o Vasco pouco competiu, não foi, Mari? O Vasco a gente mostrou, foram as 2 finalizações ali. E uma tava impedida. Trave, exatamente. E a outra o GB que perde, que o Rossi defende ali, né? Então, assim, a gente elogiou o Flamengo nessa partida, assim. O Vasco, ele conseguiu sobreviver por conta do Léo Jardim, que fez grandíssimas defesas, né? Mas eu acho que o Fluminense vive essa situação. Eu não sei quanto que o Zubeldia está participando, né, do dia a dia do clube, depois da cirurgia, enfim, se de fato está um pouco mais afastado mesmo, e aí pode passar também esse momento de início de temporada, pré-temporada. Mas eu acho que vai ser um jogo equilibrado, assim. É que o Flamengo tem muito repertório, né? Tem. Contra o Vasco mostrou ali, né? O descanso para os jogadores, eles aproveitaram a partida, eles estavam super à vontade ali. Eu acho que o Fluminense ele consegue colocar mais dificuldade. Consegue fechar um pouco mais, consegue ter ali talvez algumas escapadas também, um meio de campo melhor, o Lúcio Acosta, enfim. Não sei se o Savarino joga também, né? É uma questão, né? É uma questão. Acho que tem alguns pontos também que o Fluminense consegue atacar. E sobre o Paquetá, mais cedo no Fala Fonte, o Bruno Andrade informou pra gente que as conversas seguem com o West Ham. Inicialmente o West Ham negou a última proposta do Flamengo de 40 milhões de euros, mas a verdade é que o Paquetá quer vir ao Brasil, não quer ir para outro clube na Inglaterra, e o West Ham também não tem com quem negociá-lo. É isso. Então é uma situação que no momento ainda parece favorável ao Flamengo, mas claro, a decisão é lá dos ingleses. Malvadão já entrou assustando todo mundo ontem. Que massacre, Bruno Leite. É isso aí que eu queria conversar com vocês. Antes do jogo, todo mundo falou o seguinte: todo mundo não, né? Generalizar é um erro. Uma boa parte falou o seguinte: errou a estratégia, atrapalhou a pré-temporada, tá tudo errado, aquela ânsia, aquela vontade, né, que as pessoas têm de puxar as coisas para o lado negativo. Gente, não é nada disso. Não atrapalhou nada. O Flamengo continua em pré-temporada como todos os outros times do futebol brasileiro. Só que o Flamengo se reapresentou depois porque ele foi o último a entrar de férias. O Flamengo entrou de férias no dia 18 de dezembro. Aliás, não foi o último não, porque Corinthians e Vasco jogaram a final da Copa do Brasil no dia 21 de dezembro. O Flamengo entrou de férias no dia 18 de dezembro. Ou seja, Corinthians e Vasco entraram de férias no dia 22 de dezembro e tiveram 2 semanas de férias. O Flamengo ainda teve 3 semanas de férias. Está todo mundo ainda tendo que voltar mais rápido por causa da mudança do calendário. Os estaduais menores começaram mais cedo, o Brasileirão começa dia 28. Então não atrapalhou nada. E pelo contrário, o Flamengo é o que mais vai se beneficiar disso, porque é o que tem mais elenco. É o que tem mais peça de reposição. E ontem o jogo com o Fluminense deixou isso claro. O Flamengo, por exemplo, não tinha Danilo, não tinha Jorginho, não tinha Arrascaeta, não tinha o Saúl, não tinha o De La Cruz, né, que estão fora por diversos motivos. O Ayrton Lucas não foi relacionado, o Varela não jogou e outras coisas mais. Outros jogadores atuaram, vários atuaram, mas vários ficaram de fora. Então, o que provavelmente irá acontecer? Domingo contra o Fluminense, já que o Flamengo venceu o Vasco e melhorou a sua situação no Campeonato Carioca, domingo contra o Fluminense, os jogadores que não atuaram contra o Vasco, ou aqueles que jogaram menos tempo, como por exemplo Samuel Lino, que entrou já nos 20 minutos finais, Luiz Araújo entrou na parte final. Esses caras vão ter mais minutos no domingo. Você vai dando uma balanceada. Por exemplo, Daniel Salles jogou o primeiro tempo, Alexandro jogou o segundo tempo, tá equilibrado, entra ali na carga da minutagem, o cara já vai usando isso também como uma parte da preparação para a temporada, tudo balanceado, e nesse balanceamento o Flamengo tem a chance de se dar bem, porque ele tem um elenco maior do que os outros em termos de opção, em termos de qualidade. Emerson Royal,
que ontem, na minha avaliação, fez a melhor partida dele com a camisa do Flamengo. Ele jogou o tempo todo. O Varela não jogou. O Varela está no banco. É provável que domingo o Varela entre. É possível que domingo o Andréu, até para ir ganhando o ritmo de jogo e tal, ele que está na metade da temporada, porque ele estava jogando em Portugal, é possível que ele jogue, né? O Léo Ortiz entrou no final do jogo. É possível que o Léo Ortiz jogue desde o início, ao lado do Vitão, e por aí vai. E vamos rodando e girando, e girando, e girando, e a preparação continua, entendeu? Então não fiquem preocupados que atrapalhou a pré-temporada. Não atrapalhou nada, gente. Existe um planejamento que ele teve uma mudança de rota devido ao mau início dos meninos no Campeonato Carioca, mas não significa dizer que tudo mudou e que tudo deu errado. Pelo contrário. Existe um planejamento, existe tudo feito, né, já determinado, apenas houve uma antecipação da entrada de uma parte do elenco principal. E a pré-temporada vai seguir. O Flamengo tem tudo muito bem estruturado, tem toda uma equipe muito bem qualificada, entendeu? A tecnologia, a fisiologia, o Flamengo tem equipamentos de primeiro mundo, e o Flamengo que terminou a temporada 78 jogos, jogando contra um PSG que estava no meio da temporada. Porra, em determinado momento do jogo, o Flamengo foi melhor do que o PSG e até correu mais do que o PSG. Esse Flamengo entrou em campo ontem, um mês depois, e não parecia que os caras estavam na pré-temporada, gente. É impressionante. A impressão que o Flamengo deixou nesse jogo é para assustar os rivais. Porque o ritmo do time, a pressão na marcação, a forma como a equipe jogou, um primeiro jogo de temporada, treinando há 9 dias e fizeram aquilo, o Vasco não teve a menor chance no jogo, né? E por que está acontecendo isso? Aí é que está a importância da sequência do trabalho. Felipe Luiz assumiu em setembro de 2024. Ficou todo o ano de 2025 com este elenco. Agora ele começa 2026 com boa parte do elenco que ele trabalhou no ano passado, ou seja, todo mundo já se conhece, o plano de trabalho já é conhecido pelos jogadores, o Felipe Luiz e a sua equipe já conhecem o grupo, e é uma sequência. O que eles fizeram agora vai ter uma continuidade e será aprimorado, e o elenco está sendo ajustado aos poucos. A chegada do Vitão é importantíssima, porque o Felipe não contava com os zagueiros mais jovens. O Felipe contava no ano passado com o Danilo, com o Léo Pereira e o Léo Ortiz. Agora ele conta com 4 zagueiros que ele vai usar. Então o Flamengo terá 2 duplas de zaga. O Andréu chegou para suprir a ausência do Matheus Cunha. Vitão e Andréu são jogadores jovens, de 25, 24 anos, com muito potencial. Então, gente, o Flamengo tem tudo para fazer outro ano muito marcante. E o jogo de ontem deixou isso muito claro. O Flamengo vai continuar num embalo muito forte. E me lembrando 2020, porque o Flamengo teve aquele momento incrível de 2019 com o Jorge Jesus, mas eu não sei se vocês se recordam. Em 2020 o Flamengo começou voando, parecia que não tinha férias, os caras entraram com tudo, ganhando Supercopa, arrebentando no início da Libertadores, arrebentando nos jogos do Campeonato Carioca, mas aí veio a pandemia e parou o Flamengo. A pandemia parou o time de Jorge Jesus. Só a pandemia conseguiu parar o time de Jorge Jesus. Só que agora, amém, nós não teremos pandemia. O Flamengo vai seguir esse trabalho com o Felipe Luiz e a chance de ter um ano melhor e de sobrar no futebol brasileiro e sul-americano, ela é grande, cara. Ela é grande. Claro que é um primeiro jogo de temporada, tem muita coisa para acontecer, tem campeonato brasileiro desde o início do ano, que agora o nível de dificuldade vai ser maior, já vem jogo aí com o Corinthians na final da Supercopa, tem Recopa Sul-Americana contra o Lanús, os desafios vão aparecer, mas o Flamengo está preparado e mostrou no Maracanã ontem para apavorar a concorrência. E um detalhe, tá prestando atenção no que eu vou falar agora aqui? Preste atenção aí no que eu vou falar para você. Hoje é dia 22 de janeiro, correto? A janela fecha no dia 3 de março. 3 de março, tá bom? Em
Então, minha gente, é isso aí. Se tudo der certo, o Flamengo tem tudo para arrebentar. Mais ainda em 2026. Muito bem. O Glauber está fazendo aqui a pergunta do milhão. Paquetá vem ou não? Não sei. Porque depende do West Ham aceitar a proposta feita pelo Flamengo. Depende de uma negociação. Então, a resposta é não sei. Se ele vier, você saberá. E vai saber rápido, com grande alarde, porque o Flamengo irá anunciar e todo mundo vai ficar sabendo. Mas no momento, eu não sei. Existe uma negociação. E negociação é aquilo. Pode dar certo ou pode dar errado. O Paquetá tem total vontade de voltar ao Flamengo. O Flamengo quer o Paquetá. Mas tem o terceiro lado da história. Tem o West Ham. E as partes estão conversando. Então, vamos aguardar os acontecimentos. Perfeito, Glauber? É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Então vamos ficar de olho aí nessa negociação do Paquetá. É uma negociação muito difícil. O West Ham tá querendo fazer jogo duro por causa de 5 milhões de euros. O Flamengo ofereceu os 40 milhões de euros pro West Ham. E agora é aguardar, não tem jeito. Tem que esperar, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu acho que vai dar tudo certo. O jogador já identificou o clube que quer voltar para casa, quer vestir a camisa do Flamengo. Então, eu acho que vai sair negociação. Agora, falando da partida contra o Fluminense, o Flamengo vai ter que ir para vencer essa partida, né? O Flamengo está na penúltima colocação do Campeonato Carioca, precisa de uma vitória para sair dessa situação. E aí eu acho que já começa a melhorar as coisas para o Flamengo no Campeonato Carioca. Vamos ver o que o Felipe Luiz vai preparar para essa partida. Nós vamos ficar de olho e vamos trazendo todas as informações aqui no canal para vocês, tá bom? Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Assim você dá sempre aquela moral aqui no nosso canal, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.